Olá, sejam bem-vindos a mais essa aula. Aqui quem está falando é o professor Ellison. E para a aula de hoje a gente vai conversar um pouco, entender melhor um pouco, ver alguns aspectos importantes do Sistema Único de Saúde, do SUS. Para iniciar, a gente é importante ver quando surgiu o SUS, o Sistema Único de Saúde. Foi criado no ano de 1988 através da Constituição Federal, onde ela veio definir as ações que seriam implantadas em todo o território brasileiro, em todo o país. A partir daí começou a saúde, o SUS deu essa ideia de implementar a saúde como um direito de todos e um dever do Estado. Todas as pessoas vão ter o direito a essa saúde pública, a esses atendimentos, essa prestação de serviço, e o Estado deve garantir as condições para o seu pleno exercício. Isso que é a ideia central do SUS, que quando foi criado na Constituição de 1988. Mas sabendo disso, a gente pode se perguntar como é que funcionava essa ideia de saúde, como é que funcionava a saúde pública antes da criação do SUS. A gente vai agora entender melhor, para a gente saber da importância do SUS nos dias atuais. A gente vai observar a história um pouco de como funcionava a saúde dentro do nosso país. Para a gente se situar melhor, antes de tudo, a gente iniciar realmente a história, a saúde ela era vista numa perspectiva de doença, ou seja, o indivíduo ele não era visto como um todo, ele só ia cuidar da sua saúde, só ia ter uma prestação de serviço para a sua saúde quando ele estivesse acometido por alguma enfermidade, alguma doença. Não havia um programa, uma instituição parecida com o SUS, onde oferecesse tratamentos e atendimentos que a gente tem hoje para a população em geral. Geralmente era uma prestação de serviço, um atendimento focado por interesses econômicos, interesses de capitais, certo? Então, para a gente ver, para a gente entender a importância do SUS hoje para a sociedade, para o nosso país, vamos iniciar desde lá, no começo, né? Da onde iniciou tudo aqui, essa questão mais de desenvolvimento do Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui no ano de 1500, no período do Brasil colônia, acreditava-se o que nesse processo de saúde e doença? Era uma forma de castigo ou provação ligada a crenças e práticas religiosas. Como assim? Se você fosse acometido, se você ficasse doente, era um castigo por algum comportamento que você teve, alguma ação, ou uma provação que você teria que passar. Se você estava com a sua saúde, o seu bem-estar, era consequência de um bom comportamento. Quem ia dizer isso? Era a religião, eram as crenças e práticas religiosas que iam determinar se você estava tendo um bom comportamento. Aí, se você estivesse com essa saúde, era consequência disso. Agora, se você fosse acometido por alguma doença, essas crenças religiosas diriam que você fez alguma coisa que não era adequado para os padrões de comportamento daquela época. O principal modelo de saúde era o curandeirismo, tá? Não era baseado na ciência, não era baseado em conhecimento científico, era mais baseado em crenças, conhecimentos sobrenaturais que existiam na época. Desenvolvida por pajés, no caso dos povos indígenas, né? Por físicos, boticários. Boticários era o quê? Boticários eram as pessoas os donos de boticas. O que eram as boticas? Inicialmente eram caixas onde se transportava os medicamentos, e também pode se denominar esse termo para os lugares onde se fabricava medicamento. Isso eram as boticas. Boticários eram os donos desses lugares, desses estabelecimentos, e produziam os medicamentos através da manipulação de plantas, uso de banho, inalação de vapores, e forneciam esses medicamentos para os médicos, que eles iam passar para quem estava sentindo algum sintoma de alguma doença que eles conheciam na época. Também tinha os cirurgiões barbeiros. Como os barbeiros cuidavam da higiene das pessoas, cortando o cabelo, fazendo a barba,
começou-se a ter a ideia que eles deveriam cuidar também de cirurgias, principalmente em tempos de guerras, onde eles faziam cirurgias, amputações, algumas cirurgias nesse sentido. E também cuidavam, de certa forma, ou pelo menos tentavam cuidar da saúde bucal das pessoas. Mas como era tudo muito rústico, essas cirurgias eram feitas de uma forma que não era adequada, causando algumas infecções e muitas vezes quem já estava doente, muitas vezes até piorava. Outra coisa que aconteceu, que foi muito importante nessa época, foi o surgimento das primeiras Santas Casas de Misericórdia, onde a primeira foi em Santos, em 1543, e teve outra na mesma década, que foi em Salvador, 1549. Como a saúde não era um direito das pessoas, as pessoas não tinham direito à saúde, a igreja, ela surgiu, ela criou essas Santas Casas de Misericórdia para atender essa necessidade que havia. Era visto como uma forma de caridade, uma forma de assistencialismo, para cuidar das pessoas que não tinham condições de ter os tratamentos de maior poder aquisitivo que as pessoas utilizavam. Então surgiu essas Santas Casas de Misericórdia, com um caráter mais assistencialismo mesmo. Já, já outra teoria que também era muito disseminada na época era a teoria miasmática. O que é que diz essa teoria? As doenças elas vinham do meio ambiente, do meio que estava lá, do meio ambiente. Como assim? As condições do ambiente. Se uma pessoa entrasse em determinado local, frequentasse determinado local, onde tinha sujeira, onde tinha alguns dejetos, algumas coisas que emitiam alguns odores, que tinha alguns odores que a pessoa ia respirar, ela ia ficar doente por causa desses maus cheiros, desses odores. Então isso era a teoria miasmática, era isso que se acreditava na época, que as doenças tinham causa esses odores, esses maus cheiros. Outra coisa que aconteceu foi a publicação de um alvará sanitário, onde foi a criação de um lazareto para a quarentena. Lazareto eram alguns prédios que ficavam próximos aos portos, quando os viajantes chegavam de navios, acometidos por algumas epidemias, algumas doenças epidêmicas, eles ficavam nesses lugares, principalmente os escravos, para essa tentativa de controle da disseminação de doenças, tá? A gente passa do Brasil colônia e vai para o Brasil império, quando tem esse distanciamento do governo brasileiro com a coroa de Portugal. O que aconteceu nessa época? Foi a criação, surgimento do microscópio. A partir daí, começou-se a entender melhor algumas partículas que antes não eram entendidas, alguns micro-organismos, que é o caso das bactérias. Foi a era da bacteriologia, onde veio a superação da teoria miasmática, que acreditavam-se que as doenças vinham através de odores e maus cheiros, e começou a surgir a teoria da unicausalidade, já que foi conhecido, já que foi melhor entendido as bactérias, começou a acreditar que toda doença vinha de um único agente causador, no caso, as bactérias. Houve essa mudança de entendimento sobre as doenças, a partir do descobrimento do microscópio, tá? Que é exatamente esse aparelho que a gente está vendo aí, é um dos primeiros microscópios criado, tá? Do Brasil Império a gente passa para a República Velha, quando muda a forma de organização de governo. Nesse período aconteceu o que no Brasil? Veio assim a introdução da indústria e da lógica de capitalista de produção. Que é isso? O Brasil começou a se organizar de forma mais capitalista, uma forma de organização social baseada na produção de bens, na produção do capital, do dinheiro. Então, com a chegada de algumas indústrias, algumas empresas, as cidades começaram a se desenvolver e as pessoas começaram a se concentrar, se organizar dentro dessas cidades. Se acumulou muita pessoa num local só. Claro que isso foi de forma até um pouco desorganizada, causando o quê? Condições precárias de higiene e de saneamento.
as ruas não eram tão bem limpas, não tinham as condições de saneamento adequado, as pessoas jogavam sujeira. Então isso acarretou alguns surtos de doenças infecciosas. Foi nesse sentido que surgiu a medicina higienista. Medicina higienista, a gente remete logo para higiene, né? O hábito de ter sua higiene mais adequada. E a medicina higienista foi isso. Perceberam que determinados hábitos eram nocivos para a saúde e os médicos da época tinham essa ideia de que você deveria cuidar melhor da sua higiene para ter uma melhor condição de saúde, as pessoas serem mais saudáveis. Além da promoção de uma educação pública que viesse a ensinar novos hábitos de higiene, tá? Pela medicina social. Por isso foi a medicina higienista da época. Ainda na República Velha, a gente teve a nomeação do Oswaldo Cruz para a Direção-Geral de Saúde Pública. E um dos principais desafios que ele teve logo de início foi o controle dos surtos de varíola que tinha na época. Lá no ano de 1904, ele iniciou a campanha de vacinação compulsória contra a varíola, onde existia uma brigada sanitária, um grupo de pessoas formado por algumas determinadas funções, onde entrava nas casas das pessoas e vacinava de forma obrigatória, até mesmo sem o consentimento, sem a aceitação dessas pessoas. Claro que isso veio e gerou um protesto, gerou uma revolução, onde esses protestos, essas manifestações, essa não concordância das pessoas com a vacinação obrigatória culminou na revolta da vacina, onde tiveram vários atos, várias protestos para tentar sair dessa situação de vacinação obrigatória. Mas nessa época o governo ele era bem forte, bem rígido. Então ele ainda continuou desenvolvendo esse modelo de vacinação e de certa forma essa vacinação obrigatória surtiu efeitos, meio que ainda que por meios não tão éticos, né, não tão certos, mas surtiu efeitos e o controle da varíola teve sucesso. Os surtos de varíola diminuíram bastante e foi percebido que o uso da vacina era uma forma de combater determinadas situações de doenças muito importante. Em 1923 aconteceu uma coisa que foi bem importante para a evolução da saúde. Foi a criação da Lei Eloy Chaves, que considera como um marco da Previdência Social, o início da Previdência Social, onde se criou as caixas de aposentadoria e pensões, CAP. Tá? O que era isso? Eram locais, eram alguns prédios, principalmente sediados nas cidades, onde iam atender pessoas que trabalhavam em determinadas empresas. Cada empresa ia ter sua caixa de aposentadoria e pensão. Quem ia poder usar desses lugares? Pessoas que trabalhavam nessas empresas, pessoas que tinham seu trabalho formal, que contribuíam para a Previdência Social. Essas pessoas poderiam usar desses lugares. No ano de 1930, a gente chega na Era Vargas, no período em que Getúlio Vargas estava como governante do Brasil. E aconteceu o que? Foi criado, uma coisa importante que foi criada foi o Ministério da Educação e Saúde, que ela veio assumir a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde aos chamados pré-cidadãos, que eram os pobres, desempregados e trabalhadores informais. A ideia de cidadão que existia nessa época eram as pessoas que realmente tinham um seu trabalho formal e contribuíam para a Previdência, assim conquistando seus direitos. Pessoas que não se encaixavam nessa situação, nesse perfil, não eram considerados cidadãos em si, ainda não tinham todos os direitos que a gente tem hoje como cidadão. Tá? Então, pessoas que não eram asseguradas pela Previdência Social, nesse período teve-se a ideia de começar a atender melhor a saúde dessas pessoas, porque antes disso, só realmente quem poderia ter acesso à saúde era quem contribuía para a Previdência Social. Mas, claro, isso era feito ainda de forma bem
bem arcaica, não é desenvolvido como é hoje. Também foi criado o Ministério do Trabalho, onde surgiu outro instituto, que era o Instituto de Aposentadoria e Pensão, IAP, que agora não era controlado por empresas, e sim por classes de funções de trabalho. No ano de 1953 é criado o Ministério da Saúde, onde o foco agora era ações educativas e também campanhas para a manutenção de serviços assistenciais para pessoas que não eram segurados pela Previdência. Lá no ano de 1964, a gente chega na época do autoritarismo, né, da ditadura militar. Foi um período onde foi marcado com uma forte crise burocrática, uma forte crise política e administrativa, tornando assim as condições de saúde ainda mais precárias. Vieram a ter doenças chamadas doenças da pobreza e também doenças da modernidade. Novas doenças surgiram, ganhando destaque as doenças cardiovasculares nessa época. As IAPs, aqui a gente tem um exemplo dos Institutos de Aposentadoria e Pensão. Aqui a gente tem o exemplo dos a IAP do comerciário e IAP dos industriários. Por exemplo, só podia frequentar a IAP, só podia ser atendido na IAP dos comerciários quem trabalhava no comércio. Só podia ser atendido, usar os serviços da IAP dos industriários quem trabalhava na indústria. Ou seja, até então, até aqui, os sistemas que tinham de saúde previdenciária, saúde pública, era fornecida por esses institutos muito excludentes. Não era de forma universal, não atendia toda a população em geral, somente quem contribuía para a previdência social. Vieram novos institutos, a criação, uma outra forma de organizar essa assistência médica para as pessoas que contribuem para a previdência. Veio o INAMPS, que veio reunir todos os institutos que anteriormente tinha, mas ainda era muito excludente, atendendo somente as pessoas que exerciam atividade remunerada e seus dependentes. Na década de 70, no final ali da década de 70 e no início da década de 80, houve algumas reuniões, algumas conferências importantes, promovidos também pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, e pela Unicef. Uma delas foi a conferência de Alma-Ata, que é a capital do Cazaquistão, onde foi debatido, discutido, houve um maior debate sobre os modelos de atenção à saúde, discutindo a importância da atenção primária à saúde, essa atenção mais inicial, o que veio a repercutir, o que veio também ganhar força aqui no Brasil. Durante esse período aqui no Brasil foi discutido também essas questões. Um movimento importante foi o movimento da reforma sanitária brasileira, que veio a contribuir também nesse debate. E foi entendido a partir desses debates, dessas discussões, dessas reuniões e conferências, que havia uma necessidade da criação de um sistema único de saúde para o Brasil, um sistema que viesse a abranger toda a sociedade, não viesse a excluir. Foi aí na construção da oitava Conferência Nacional de Saúde foram elaboradas essas ideias. Lá no ano de 1983 teve essa Conferência Nacional de Saúde, onde reuniu líderes de diversos lugares do Brasil. E a sociedade civil, pela primeira vez, as pessoas, a população, teve a participação nessa construção de um novo modelo de saúde. Antes, só quem construía realmente é quem eram os líderes, os governantes. Agora a sociedade ela teve voz, ela teve uma parcela de contribuição na construção dessa ideia, desse sistema, onde foi norteado como a saúde deveria ser um direito de todas as pessoas e o dever do Estado de fornecer essa assistência, essa promoção de saúde, tá? Foi aí que foi dado a construção, a regulamentação do SUS, do Sistema Único de Saúde, tá? Através das leis 8.080/90 e 8.142/90, onde o SUS ele foi regulamentado. Para a gente entender melhor agora um pouco sobre o SUS, tá? Aqui a gente tem um mapazinho mental. A gente
pode ver que ele fala que é um conjunto de todas as ações e serviços de saúde. Tudo que está relacionado à saúde, quem está por trás organizando, fiscalizando e regulamentando é o SUS. Não importa se é na esfera federal, não importa se é na esfera estadual ou municipal. Tudo que está relacionado à saúde, quem está organizando é o SUS. O financiamento do SUS ele é compartilhado, vem de vários lugares, para não correr o risco de haver um colapso, para sempre ter de onde tirar esse financiamento do SUS. Uma coisa importante são os princípios do Sistema Único de Saúde, os princípios doutrinários, que é a universalidade, equidade e integralidade. Universalidade é o princípio que fala que deve ser um sistema universal, onde vai garantir saúde a todas as pessoas da sociedade brasileira, da nação brasileira, sem excluir, sem diferenciar. Todos têm o direito ao sistema único de saúde. Esse é o princípio da universalidade. Princípio da equidade, como todos têm esse direito, porém, ele deve ofertar de forma diferenciada, porque cada indivíduo tem suas especificidades, cada indivíduo tem sua individualidade. Tá? Então, o princípio da equidade é isso: todo mundo tem o mesmo direito, mas cada pessoa tem sua individualidade, cada povo, cada cultura tem sua individualidade, no sentido de que o Brasil é um país bem diversificado. O princípio da integralidade, ele reconhece o paciente como um todo. Ele vai promover o cuidado além da área da saúde, promover o cuidado também com a saúde física, mental, social. Todos esses sentidos eles estão dentro do princípio da integralidade. Você usa o SUS quando? Você vai usar o SUS quando você compra um remédio na farmácia, mas a gente pode pensar, a farmácia ele é da iniciativa privada, ele é particular. Mas quem vai fiscalizar, quem vai manter um controle, quem vai garantir que aquele medicamento que você está comprando, que você está adquirindo, é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que também está atrelada ao SUS, que também faz parte do SUS. A compra de alimentos também quem vai controlar é a Anvisa. O fornecimento de água também quem controla e fiscaliza é a Anvisa. Uma pessoa que sofre um acidente, a pessoa que está passando mal, vai fazer essa ligação para o atendimento móvel de urgência e emergência, que é o SAMU, através do 192, que também é um programa, também é um serviço ofertado pelo SUS. As campanhas de vacinação, que são exemplo no mundo todo. A campanha de vacinação do Brasil é ofertada pelo SUS. O Brasil ele vacina muito bem, de forma muito rápida, de forma muito abrangente, toda a população, a maioria da população, o SUS consegue vacinar. Isso é muito importante. E também campanhas. Uma campanha importante foi o tratamento contra o tabagismo, contra o uso de cigarro, o vício do cigarro. O SUS ele fez uma campanha durante muito tempo que diminuiu bastante o uso do cigarro, melhorando a qualidade da vida das pessoas, dando uma melhor educação sobre saúde às pessoas. Tá? Aqui é um esquemazinho onde veio uma evolução da medicina previdenciária no Brasil. Em 1923 a gente tinha as caixas de aposentadorias e pensões. Em 1933 a gente tinha os IAPs, organizados por categoria profissional. Em 1966 a gente tinha o Instituto Nacional de Previdência Social. Em 1977 o INAMPS, que era a junção desses outros institutos. Em 1988, enfim, a gente chega no Sistema Único de Saúde, ou seja, garantir acesso universal para todas as pessoas. Ok? E por hoje era isso que a gente vê sobre o SUS, um sistema importante para a nossa sociedade, para a população. É um sistema que ele é exemplo para todo o mundo. Até alguns países se espelham no sistema que a gente tem no SUS para promover um sistema em determinados países também. É um sistema muito importante. É o maior sistema único, é o sistema de saúde presente nos países, por conta que o Brasil é um país muito grande e ele vem abranger a maioria da população. Então é um sistema sim muito importante. É perfeito? Não, mas é muito importante. Ele tem
seus empecilhos, suas dificuldades, não por conta do sistema, mas muitas vezes por uma má gerência, por uma desorganização, mas o sistema propriamente dito, ele é muito importante, ok? E a gente encerra por aqui, comentamos um pouco sobre o Sistema Único de Saúde, seus aspectos e a história. Espero que tenham compreendido e até logo.